Olá! Você quer saber quais são os cuidados após a cirurgia de prótese de quadril? Como que é a reabilitação após a cirurgia de artroplastia do quadril? Então fique atento, pois é disso que eu vou falar agora. Olá, meu nome é Daniel Reboledo, sou médico oncologista ortopédico e cirurgião de quadril e hoje vou falar com vocês sobre os cuidados após a cirurgia de prótese de quadril. Caso você tenha interesse aí na cirurgia do quadril, de prótese de quadril, assine o canal, toque o sino das notificações, assim você saberá dos novos conteúdos que virão a seguir. E você já fez a cirurgia de prótese de quadril? Como que foi sua reabilitação? Como que está sendo? Coloque aqui nos comentários abaixo quais os cuidados que você tem na reabilitação, os cuidados que você tem após a cirurgia de prótese do quadril. Então, se você é aquele paciente que já se decidiu sobre a necessidade de fazer a cirurgia, o porquê que ele deve fazer, então já tem a decisão, já está sofrendo muito com o desgaste ou com alguma patologia do quadril que precise fazer a cirurgia de prótese, uma dúvida frequente dos pacientes é quais são os cuidados após a cirurgia. O que acontece após a cirurgia de prótese de quadril? Então, a área de reabilitação da cirurgia também foi uma área que sofreu grande evolução. Então, alguns pacientes ainda vêm ao consultório pensando que após a cirurgia eles vão sentir muita dor ou eles vão ficar acamados. E hoje em dia isso não é verdade. Nós temos uma abreviação dos protocolos de reabilitação. Então, eu vou dividir esse vídeo em dois tópicos basicamente. Um sobre a questão de cuidados, de reabilitação, adaptação domiciliar, quais são os passos que o paciente deve seguir. E o outro ponto é a prevenção de complicações. Então, para o paciente ter uma reabilitação total e completa, ele também deve ter os cuidados na prevenção, tanto nas complicações agudas que podem acontecer após a cirurgia e na prevenção crônica em relação à prótese de quadril. Então, eu acho que a primeira coisa importante a dizer é que o aspecto da reabilitação, dos cuidados após a cirurgia, eles começam, na verdade, antes do procedimento. Então, o paciente deve estar muito ciente de como que é esse processo, do que ele vai poder fazer, como que ele vai se planejar, das adaptações do seu domicílio que ele deve fazer. Então, uma coisa importante, quando você vai fazer a reabilitação, no começo o paciente não pode ficar sozinho. Ele tem que ter algum auxílio, ou de algum familiar, ou de algum cuidador, pois nos primeiros momentos ele não vai ter tanta segurança de se movimentar, ele já tem uma patologia crônica de restrição de movimento, então ele precisa de alguém que possa auxiliá-lo aí, tomar um banho, a cuidar do seu curativo, a fazer sua reabilitação. Então é importante que o paciente se planeje a não ficar sozinho. Ele precisa de ajuda de alguém por um tempo médio aí de 6 a 8 semanas. Outro cuidado é a adaptação de casa. Então é importante o paciente preparar a sua casa para a reabilitação. Então é importante que seja um terreno plano. Então o paciente que mora num apartamento, ok, ele já chega do elevador em casa, ele já tem o terreno plano. Já aquele paciente que mora numa casa, é importante que seja uma casa térrea, ou se for uma casa que é um sobrado, que ele mude o ambiente. Normalmente se ele mora no andar de cima da casa, que ele mude o ambiente para o andar inferior. Esse andar inferior precisa ter um banheiro para esse paciente, então precisa ter um chuveiro. Então, ele precisa ter algumas adaptações. Outras coisas são adaptar a altura do vaso sanitário. É importante ele ter um vaso de uma altura maior ou usar uma cadeira higiênica que possibilite que o paciente não sente de uma maneira muito baixa aí nesse assento. E a cadeira higiênica também auxilia no momento do banho. Então, essas são coisas importantes. É importante tirar todos os tapetes aí do trajeto do paciente. Então, todos os trajetos que ele vai passar, é importante tirar esse tapete, porque é um obstáculo para ele não cair. Colocar um piso antiderrapante aí principalmente no banheiro, para ele não escorregar. É importante ele ter barras, de apoio no banheiro, no box do banheiro, aí no vaso sanitário.
Então, importante ter um ambiente iluminado, então se ele tem uma lâmpada queimada dentro de casa, importante ter tudo isso para prevenção de quedas, prevenção de complicações, pois no começo o paciente não vai ter aquela liberdade de caminhar, aquela segurança. É importante ele ter essas adaptações, esse preparo, pois isso vai dar confiança para o paciente, para ele ficar em casa e fazer sua reabilitação. Então, além desses cuidados de casa, é importante planejar a reabilitação propriamente dita. Então, isso é feito basicamente pelo fisioterapeuta, que vai seguir as orientações do médico de acordo com que ele realizou a cirurgia, tá? Então, é muito importante a integração do médico que fez o procedimento, sabe os cuidados específicos daquela cirurgia e ele passar essas informações para o fisioterapeuta, tá? Mas de maneira geral, existem protocolos de reabilitação, tá? Esse protocolo são tempos que o paciente deve atingir determinadas atividades, determinados objetivos. Isso varia um pouco de acordo com o paciente. Então, o paciente mais jovem, ele consegue vencer essas etapas de maneira mais rápida. Um paciente mais idoso, com várias doenças, com comorbidades, talvez ele demore um pouco mais. Mas eu vou falar os tempos principais da reabilitação do paciente que faz a cirurgia de prótese do quadril. Então, logo depois que o paciente faz a cirurgia, já no dia seguinte, ele já pode iniciar essa reabilitação. Ele não precisa ficar acamado, deitado, imobilizado. Às vezes alguns pacientes acham que eles vão ficar parados esperando uma reabilitação. Isso não é mais dessa maneira. Então, o importante é a reabilitação precoce. Então, já no primeiro dia, o paciente poderá sair da cama. Então, ele tem que tomar um banho no chuveiro, ele tem que ir numa cadeira. E vários pacientes já vão começar os seus exercícios de fortalecimento, alongamento dos membros inferiores. E vários pacientes já conseguem dar os seus primeiros passos no primeiro dia de pós-operatório. Essa reabilitação que é feita no hospital, ela é importante para o paciente já ir ganhando força, confiança, progredir nos seus passos, para ele ter essa confiança de que ele vai ficar bem em casa e que ele vai conseguir se adaptar, de que ele consegue ficar na sua casa sem a necessidade de um cuidado hospitalar integral. Então, essa reabilitação normalmente dura 3 a 4 dias, então dentro do hospital. Às vezes o paciente um pouco mais idoso fica um pouco mais de tempo no hospital, mas durante esse período, o ideal é que o paciente faça 2 vezes por dia essa fisioterapia, no qual ele vai sentar numa poltrona, vai dar os seus passos até o posto de enfermagem. Muitas vezes o paciente já desenvolve uma boa performance dentro do hospital. Ele já entende a sua nova articulação, ele percebe que ele não sente mais aquela dor terrível que ele tinha antes do procedimento, então ele sente que ele consegue progredir. O que falta um pouco é a confiança. O paciente que sofreu muito com a articulação do quadril, ele sente falta de confiança, de exercer força, de exercer carga naquela articulação. Ele tem receio de sentir dor novamente. Então, o trabalho mental desse paciente é muito importante. Essa marcha dentro do hospital, normalmente ela é feita com auxílio de andador. Então, o paciente ele vai se apoiar com os braços nesse andador, jogar o peso principal na perna boa, na perna não operada, e a perna operada ele já fará os movimentos de marcha, porém com uma carga que chamamos de carga parcial. Ele vai fazer o movimento, mas na hora de jogar o peso ele distribui um pouco esse peso nos seus braços e na perna contralateral. O planejamento do uso de andador é de um período de 3 semanas. Então normalmente o paciente vai ter o seu andador que ele vai usar em casa, e quando ele for para casa, é muito importante manter uma fisioterapia diária. Então é importante, antes da cirurgia, o paciente já saber quem que vai fazer essa fisioterapia. Às vezes ele já tem o fisioterapeuta que cuidou, um fisioterapeuta de confiança, ou às vezes ele pode perguntar para o seu médico qual a indicação desse fisioterapeuta fazer. Existe a possibilidade do home care, então alguns convênios médicos eles fornecem esse fisioterapeuta para fazer em casa, mas sabemos que vários pacientes que estão no SUS principalmente não têm esse serviço. Então seria bom conversar com alguém para fazer a fisioterapia em casa.
é muito importante ele fazer essa fisioterapia diária. Se ele faz a fisioterapia só quando ele vai para o centro de reabilitação, isso demora, a reabilitação completa do paciente fica prejudicada. Então, para aquele paciente que faz a reabilitação corretamente, a reabilitação plena com fisioterapia diária, ele normalmente vai ganhando força, vai distribuindo mais peso na sua articulação e com 3 semanas iniciamos a transição do andador para um apoio, que pode ser uma bengala, pode ser uma muleta canadense. Então, com um apoio que normalmente é feito do lado contralateral à cirurgia, o paciente vai jogar um pouquinho mais de peso no lado operado e vai ganhando confiança, ganhando força, equilíbrio, para que com 6 semanas aproximadamente a gente inicie o treino do paciente sem apoio. Então, normalmente com 6 semanas o paciente já consegue andar sem apoio. Em relação ao trabalho, eu oriento normalmente o paciente focar na sua cirurgia, normalmente 3 a 4 semanas do pós-operatório. Então, apesar de ele estar em casa, poder fazer um home office, é importante ele não ter outras preocupações, não ter um estresse do trabalho, ele estar focado na sua reabilitação. Então, normalmente eu oriento que o paciente se afaste do trabalho por 1 mês. Depois de 1 mês, ele pode fazer as suas atividades de home office. Então, ele pode fazer um trabalho de digitação, pode fazer um trabalho telefônico, mas é importante que ele ainda não volte ao trabalho fisicamente. O retorno ao trabalho varia, eu recomendo, quando ele já tem dependência. Então, quando ele retire esse apoio, que é de 6 a 8 semanas de pós-operatório. Apesar do paciente já estar bem com 6 a 8 semanas, ele ainda, eu digo que ele está com aproximadamente 70% da sua reabilitação realizada. Ele deve manter o condicionamento, manter o fortalecimento, manter essa fisioterapia, que pode variar de 3 a 6 meses. Isso aí já começa a ser mais personalizado para cada paciente. Qual a força que ele tinha antes da cirurgia, qual o comprometimento, quais as doenças que ele tem associadas. Então, normalmente o paciente faz uma fisioterapia de 3 a 6 meses, onde ele vai atingir 90% de sua reabilitação. Eu digo que a reabilitação total da cirurgia, normalmente o paciente atinge depois de 1 ano de procedimento. Pois depois da parte de fisioterapia, ele ainda é importante que ele mantenha algum tipo de condicionamento. Então, um personal, uma academia, uma atividade de condicionamento, ele percebe que ainda vai ter uma melhora lenta, uma melhora gradual, principalmente em relação à marcha e à confiança. Outra pergunta que o paciente normalmente tem é quando que ele pode voltar a dirigir. Isso não tem um consenso na literatura. A minha recomendação é que ele volte a dirigir quando ele não tenha mais a necessidade de utilizar nenhum apoio. Isso também varia um pouco com relação à distância que ele vai usar o carro, varia em relação ao lado que fizemos a cirurgia de artroplastia, se o paciente tem um carro automático ou não. Então, se o paciente faz do lado esquerdo, tem um carro automático e a distância é pequena, esse paciente provavelmente vai andar de carro antes do que aquele paciente que é mais idoso, que faz do lado direito, que tem uma necessidade mais longa de apoio. Então isso é uma decisão mais personalizada também. Agora vamos falar das complicações. Então, um dos cuidados após a cirurgia é que a cirurgia corra tudo bem. Então o paciente tem que evitar algumas complicações, que elas podem ser controladas, elas podem ser evitadas também. Então isso começa antes da cirurgia também. Então o paciente ele é avaliado por um médico, por um cardiologista, para ver se a função cardíaca é normal, função pulmonar, se seus exames de coagulação estão ok, se ele não tem nenhuma anemia. Então se ele tem algum problema aí no pré-operatório, ele deve fazer a compensação desses problemas para poder fazer a cirurgia. Então um paciente tabagista, fumante, é bom que ele diminua a carga do cigarro, ou o ideal seria que ele evitasse de fumar, pois o cigarro ele aumenta a chance do paciente ter algumas complicações relacionadas tanto à cicatrização, como a infecção, como a trombose. Então as principais complicações agudas que devemos evitar são a infecção da prótese, a trombose venosa profunda, que é o entupimento aí dos vasos da perna, e a embolia pulmonar, que seria a migração de um desses coágulos, e o deslocamento da prótese. Então a prótese sair do lugar, é o que chamamos de
luxação da prótese. Em relação à infecção, então o que é importante? Isso é feito pela equipe médica dentro do hospital. O paciente recebe antibióticos durante a cirurgia, até um dia após o procedimento também. Importantes cuidados e higiene com curativo também. Então, enquanto houver saída de secreção, deve ser feito o curativo de maneira asséptica. E outros cuidados dentro da cirurgia, como diminuir o número de pessoas que auxiliam no procedimento, ter um cuidado na esterilização, na antisepsia, na asepsia do paciente. Então são vários cuidados que a equipe médica vai tomar. Mas o paciente depois, ele tem que estar bem nutrido, ele não pode fumar, ele tem que cuidar diariamente do seu curativo, ele também participa da prevenção da infecção. Outra complicação aguda que deve ser evitada é a trombose venosa profunda, que é esse entupimento aí das veias do membro, principalmente do membro operado. Normalmente essa prevenção é feita de maneira medicamentosa, então existem medicamentos ou injetáveis ou via oral, que o paciente faz uso de 3 a 4 semanas após o período da cirurgia, que é o período de maior risco do evento da trombose. Além disso, o paciente pode usar meias elásticas, ele pode usar sistemas de compressão pneumática aqui dos membros inferiores, e a marcha é muito importante. Então, quando o paciente anda no pós-operatório imediato, ele tem muito menos chance de desenvolver uma trombose do que aquele paciente que fica acamado, que não se movimenta. E o outro cuidado que o paciente deve ter é em relação ao deslocamento. Então, a luxação da prótese, ela é mais comum em alguns perfis de paciente. Então, aquele paciente que já tem alguma doença neurológica, um paciente mais idoso, um paciente alcoólatra. Esses são pacientes que têm um pouco mais de risco. Então isso o médico, o cirurgião, ele pode fazer uma prevenção utilizando próteses com dispositivos que evitam essa luxação, mas também é muito importante seguir as orientações de posicionamento. Então, alguns posicionamentos como agachar demais, rodar o membro, fazer movimentos extremos aí da articulação devem ser evitados. Em alguns casos, alguns pacientes usam uma espécie de almofada, que é chamado de triângulo de abdução, para evitar que esse paciente, no momento que esteja dormindo, cruze as pernas ou faça movimentos de rotação extrema. E existem também os cuidados de prevenção de complicações crônicas. O que quer dizer isso? Apesar da infecção, por exemplo, ela ser uma complicação mais comum de forma aguda, ela pode acontecer de forma crônica. Então o paciente ele deve evitar infecções, focos de infecção fora da região do quadril. Então, por exemplo, um dos cuidados é quando ele for fazer um procedimento dentário, por exemplo, essa é uma porta de entrada de bactérias que podem se alojar na região da prótese. Então é importante orientar o dentista, o cirurgião dentista, que deve usar antibióticos durante esses procedimentos. Além disso, pacientes que têm infecção crônica urinária podem ser um foco de infecção ou alguma infecção cutânea. Então o paciente não deve deixar esses processos infecciosos progredirem. Ele deve ter os cuidados, usar os antibióticos quando indicado, fazer os curativos, deve ter uma saúde plena, então um bom cuidado nutricional, evitar o tabagismo, cigarro, controlar um diabetes. Então vários cuidados clínicos que giram ao redor do paciente que fez prótese quadril, que podem favorecer a ter uma infecção. E outro cuidado crônico é em relação à durabilidade da prótese. Então sabemos que a prótese é um componente mecânico, então ele vai sofrer desgaste ao longo do tempo. O cirurgião de quadril ele vai escolher o melhor prótese para aquele perfil de paciente, mas o paciente também ele deve ter cuidado com a sua prótese. Então, de maneira geral, ele deve evitar atividades de impacto. Essa ainda é uma restrição para a grande maioria dos pacientes que fazem esse procedimento. Então, atividades como saltos, como um futebol, elas são atividades corridas, são atividades que normalmente devem ser evitadas. Algumas atividades elas podem ser feitas com algum cuidado. Então, aquele paciente que joga tênis, paciente que quer andar de bicicleta, e algumas atividades o paciente não terá restrição. Então, para a atividade do seu dia a dia, ele andar, fazer caminhadas, fazer uma hidroginástica, fazer uma natação. Então, o paciente ele deve ter cuidados, deve seguir a sugestão do seu médico para preservar a prótese a longo prazo,
preservar a qualidade de vida que o paciente tem relacionada à cirurgia. Outro cuidado que o paciente deve ter é manter o acompanhamento com o seu médico. Por quê? A prótese, ela ao longo dos anos, ela pode sofrer processos de desgaste, de soltura. Nesse momento, é importante que o médico veja isso com antecedência. Por quê? A prótese ela tem vários componentes. Então, às vezes, esse processo de desgaste ocorre só nas superfícies articulares e um procedimento de troca dessas superfícies é muito mais simples do que você fazer uma cirurgia no qual o paciente já tem a prótese totalmente solta. Então isso é verificado ao longo dos acompanhamentos. Então, apesar da cirurgia inicial ela ser decidida basicamente pelos sintomas do paciente, quando o paciente já realizou esse procedimento, é muito importante que um médico assistente, especialista, ele avalie esse tipo de complicação. E como que é viver aí com a prótese de quadril? Então, normalmente o paciente tem uma vida muito próxima do normal. Então, ele tem uma vida sem dor, sem restrição das suas atividades. Então, o paciente ele não sente que tem mais a prótese. Essa prótese acaba integrando a articulação. Então, o paciente ele não tem a sensação de que ele tem um procedimento naquela região. Essa é a situação ideal do paciente que realizou o procedimento. Ele deve manter os cuidados, sua prevenção, mas ele terá uma vida muito próxima do normal, já que é uma cirurgia que tem um alto resultado em relação aos seus sintomas, é uma cirurgia duradoura. Em média, um paciente que faz uma cirurgia de artroplastia do quadril, ele tem a durabilidade de cerca de 15 anos hoje em dia. Caso tenha gostado do vídeo, dê um like, assine o canal, compartilhe esse vídeo com um familiar, com um amigo, com alguém que você conheça, que vai realizar a cirurgia ou está no processo de reabilitação e tem alguma dúvida relacionada a esse processo. Vejam a playlist que estará aqui sobre cirurgia do quadril, sobre todos os vídeos que falamos sobre quadril, caso seja do seu interesse. Paz e saúde para todos e até a próxima!